Olá, turma do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós iremos dar continuidade, ao nosso último vídeo que nós falamos sobre o primeiro reinado no Brasil, ou seja, o governo de Dom Pedro I. E na aula de hoje nós iremos falar sobre o período das regências. O período das regências foi, na verdade, um governo de transição que separou o governo do primeiro imperador Dom Pedro I, que é conhecido como o primeiro reinado, e até chegar ao segundo reinado, que irá ser o governo de Dom Pedro II. O período da história do Império Brasileiro, no século XIX, um período de grandes conflitos e, na verdade, será este período de 9 anos, de 1831 a 1840, o período mais conturbado do Império no Brasil no século XIX. Então, como já falado nos vídeos anteriores, a abdicação de Dom Pedro I ocorreu em 1831 e ele deixa aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro II com apenas 5 anos de idade. Então, na impossibilidade dele assumir o trono, vai ficar no Brasil, reinando durante os 9 anos, entre 1831 e 1840, os regentes de confiança de Dom Pedro I. Então, o futuro Dom Pedro II, na verdade, a partir de 1831, ele irá ser considerado o órfão da nação, o príncipe Pedro de Alcântara, filho de Dom Pedro I, com a imperatriz Leopoldina, que morreu em 1826, deixando ele, quando a mãe dele morreu, ele tinha apenas 1 ano de idade, era um bebê, praticamente, e seu pai, abdicou do trono em 1831, ficando aqui no Brasil apenas ele com 5 anos de idade e 2 de suas irmãs, porque a irmã mais velha, Dona Maria da Glória, foi embora para Portugal com seu pai e a madrasta, porque ela era herdeira do trono de Portugal, assim como seu pai. E fica aqui no Brasil, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, sua irmã, Dona Januária, e sua outra irmã, a Francisca Carolina. Então, Dom Pedro II ele irá ficar conhecido nesse período da história como o órfão da nação. Na verdade, essas 3 crianças ficaram aqui no Brasil sem pai e mãe, irão ser criados por tutores, Ele e suas 2 irmãs, Dona Januária e Dona Francisca, irão ser criadas por uma governanta, que naquela época era chamada de aia, como se dizia, e também o José Bonifácio, de Andrade Silva, foi nomeado pelo imperador Dom Pedro I para ser o tutor de seu filho, porque era um homem de sua confiança, assim que ele partiu para Portugal. Então, por isso que se diz que Dom Pedro era o órfão da nação. Bem, e esse período das regências? Esse período das regências irá ser caracterizado. Dom Pedro de Alcântara era uma criança, portanto não tinha condições de governar. A Constituição de 1824 estabelecia que se não houvesse alguém da família imperial para exercer o governo, uma Assembleia Geral, formada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, elegeria uma junta de 3 regentes para governar até que o príncipe completasse os 18 anos. Então, as regências irá ter o período das regências permanentes, que vai ser as chamadas regências trina permanente, que eram 3 governados, e depois irá passar para as regências unas, que era apenas um governante. Mas, como os trabalhos na Câmara e no Senado estavam suspensos, quando Dom Pedro I abdicou, os políticos que estavam no Rio de Janeiro elegeram a regência trina provisória. Então, 2 meses depois, em junho de 1831, foi eleita, conforme determinava a Constituição, uma regência trina permanente, que governou o Brasil até 1835. Então, quem eram esses grupos políticos que estavam à frente das decisões aqui no Brasil? Então, a situação do Brasil inspirava muitos cuidados, porque, na verdade, o Brasil nesse período estava como um barril de pólvora, pronto para explodir. Havia
ameaças, né, de revoltas populares em todo o território. Muitas províncias queriam se separar, né, do governo central, ou seja, instaurar repúblicas. Então, esses grupos políticos, né, de um lado estavam os restauradores, que também eram conhecidos como os caramurus, que na verdade, restauradores fala de restauração. Então, no caso, esses grupos dos restauradores, eles queriam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Do outro lado, os liberais radicais, que era um grupo mais radical, né, que eram também conhecidos como os exaltados, eles pretendiam instaurar uma república no Brasil, ou seja, acabar com a monarquia, acabar com o império. Então, entre esses dois extremos, havia um outro grupo, né, que eram conhecidos como os liberais moderados, ou também conhecido como chimangos, que era um grupo de tendências variadas, né, almejava diversas coisas ao mesmo tempo. Mas eles queriam manter essa ordem do império, né, a qualquer custo, mas claro, né, preservando a escravidão e a integridade do território brasileiro, ou seja, eles não queriam que o território brasileiro se dividisse, né, houvesse divisões. Então, uma questão, né, que provoca debates acalorados, né, principalmente era em relação à autonomia das províncias, porque os líderes das províncias, ou seja, dos estados, queriam mais liberdade para atuar. Então, os liberais radicais e os moderados queriam que as províncias tivessem mais liberdade para escolher seus presidentes e seus juízes, né, além de poder, claro, elaborar suas próprias leis, desde que elas não fossem contra a Constituição do Brasil. Já os restauradores queriam que todas as decisões permanecessem centralizadas no governo imperial, né, e nos órgãos que constituíam o Senado e o Conselho de Estado. Então, na verdade, esse grupo dos restauradores, em 1834, irá chegar ao fim, né, quando Dom Pedro I morre lá em Portugal. Então, esses eram os grupos políticos, né, até 1834, basicamente. O grupo dos restauradores, os dos liberais radicais, né, também conhecidos como os exaltados, e os liberais moderados, conhecidos como chimangos. Essa regência trina permanente, né, ela vai criar, né, algumas medidas, que vai ser exatamente a criação da Guarda Nacional e também um ato adicional à Constituição. Então, o que era essa Guarda Nacional? Essa regência, né, trina permanente, ela vai criar a Guarda Nacional, que irá ser uma força militar, né, que vai ser com o intuito, né, principalmente de fortalecer as elites regionais, principalmente contra rebeliões internas dentro do Brasil. Então, a Guarda Nacional, ela vai ser criada em 1831, uma instituição que vai ser formada por milícias, que eram integradas por cidadãos que tinham direito ao voto no Brasil e que tivessem entre 21 e 60 anos de idade. Nessa época, o critério, né, para considerar alguém cidadão no Brasil era baseado na renda, né, aquilo que foi dito pela Constituição de 1824, a qual nós já estudamos nos vídeos anteriores. Então, a Guarda Nacional vai ser uma força militar formada, né, pelas camadas mais ricas da sociedade brasileira, exatamente para reprimir manifestações, principalmente de quê? De escravos e de pessoas mais pobres, né, que não estavam satisfeitos com o governo do Brasil no período. Então, todas as cidades brasileiras deveriam formar essa Guarda Nacional, em cada uma delas, né? Essas milícias, geralmente elas eram entregues a coronéis, né, que irão receber as patentes mais altas da instituição, e esse cargo era geralmente ocupado por grandes proprietários rurais, né, em todo o Brasil. Então, a criação da Guarda Nacional, ela vai estar ligada diretamente a um sistema político, né, que depois vai ficar conhecido no Brasil como coronelismo, né, que vai estar muito presente no Brasil até o século XX. Então, que tinha como base, né, o grande poder local, né, das elites regionais e uma grande influência política sobre a população brasileira. Na verdade, essa questão ela ainda acontece no Brasil até os dias de hoje, infelizmente. Né, a outra medida vai ser o ato adicional, né, que vai ser criado por essa regência trina permanente. Esse ato adicional de 1834, o que é que ele vai estabelecer? É que as províncias elas vão ganhar, né, uma maior autonomia,
em relação à cidade do Rio de Janeiro, né, que era a capital do Império. O Rio de Janeiro ele também irá se transformar em um município neutro, né, também irá se estabelecer uma regência una, ou seja, a regência, no caso, né, o governo brasileiro, passará a ser governado apenas por uma única pessoa, não mais 3. O que significa dizer, né, que haveria apenas um regente no governo do Império, que continuaria a ser eleito pela Assembleia. Então, esse primeiro regente uno, né, irá ser exatamente o Diogo Feijó, que vai ser eleito como regente único, como estava previsto neste ato adicional. Em 1834 também irá acontecer um fato, né, importante, que irá ser a morte de Dom Pedro I lá em Portugal, né? Ele tinha ido embora em 1831. Em 1834 ele morre. Quando, né, ele abdicou do trono aqui no Brasil, ele volta para a Europa, porque ele tinha declarado, né, uma guerra contra o seu irmão Dom Miguel lá em Portugal, porque ele tinha tomado o trono, né, que é de direito de sua filha, Dona Maria da Glória, sua filha mais velha. Então, nesse conflito, né, contra o seu irmão Dom Miguel, Dom Pedro ele garantiu a legalidade da Constituição Portuguesa e expulsou, né, Dom Miguel de Portugal em 1934 e ele sobe ao trono de Portugal como Dom Pedro IV, né? Então, pouco tempo depois ele adoece, né, de tuberculose e ele acaba morrendo, né? Então ele passou, né, a coroa para sua filha, Dona Maria da Glória, que assumiu o trono de Portugal como Dona Maria II, né, em homenagem à sua bisavó, Dona Maria I. Então, Dom Pedro I, né, do Brasil, né, e lá em Portugal ele é conhecido como Pedro IV de Portugal, ele vai falecer em 24 de setembro de 1834 no Palácio de Queluz, o mesmo palácio e mesmo quarto que ele nasceu, né, lá em Portugal antes de vir para o Brasil. Então, a morte de Dom Pedro I, né, o que é que vai ter a ver, né, com a política aqui no Brasil? Então, vai representar exatamente o fim do Partido Restaurador no Brasil, porque muitos membros desse partido, né, queriam a volta dele aqui, mas após a sua morte isso não irá mais ser possível. E esse grupo, não é, do Partido Restaurador irá ser reconhecido a partir daí como o grupo dos conservadores. Ao fim do golpe, né, de seu irmão e recuperar o trono para sua filha, Dom Pedro I, lá em Portugal, ele irá entrar para a história portuguesa como um liberal, né, que livrou o país do absolutismo de Dom Miguel. E na história brasileira, contudo, ele vai ficar marcado na história de Dom Pedro I, né, como um monarca absolutista e centralizador, né? Apesar de que sabemos que ele tinha ideias liberais. Então, vai dar início agora, né, no período das regências, as regências unas, né, que vai ser a primeira do Padre Feijó e a segunda do Araújo Lima. Então, a primeira regência una, ela vai ser regida, né, pelo Padre Diogo Antônio Feijó, de uma tendência mais liberal. Ele vai ser eleito como regente em 1835, com uma vitória apertada. E ele sabia que iria enfrentar oposições dentro do governo. Então, no período do seu governo também irá explodir várias revoltas, né, por várias partes do Brasil, envolvendo diferentes grupos políticos, né, com objetivos variados. Na verdade, parecia que o Brasil estava a ponto de se dividir em vários países, né, assim como tinha acontecido na América Espanhola, quando todas as colônias espanholas elas se declararam independentes da Espanha, né, e se tornaram repúblicas. Então, aqui no Brasil também esse medo era constante disso acontecer. Então, era preciso muita cautela, né, para enfrentar esses problemas políticos, e o governo do Padre Feijó ele não vai conseguir resolver, né, esses problemas e ele vai acabar renunciando do cargo em 1837. Então, apesar, né, dele ter, durante o seu governo, ter dado mais autonomia política às províncias, né, ele vai acabar renunciando devido às pressões, né, durante o governo. Irão eclodir, por exemplo, a revolta da Farroupilha, né, no Rio Grande do Sul, e a cabanagem no Pará. O próximo governante dessa regência una vai ser o Araújo Lima, né, que vai ficar conhecido como um governo mais conservador em relação ao que foi feito pelo Padre Feijó. Em 1838, né, irão ser realizadas novas eleições para o regente, né, onde o Araújo Lima será considerado vitorioso. Então, na verdade,
O governo do Araújo Lima vai ser considerado como um regresso do conservadorismo no governo, porque o Araújo Lima ele vai regressar àquela política de centralização da época de Dom Pedro I. Então, ele vai diminuir o poder concedido às províncias, no caso, para nomear juízes de paz, né, que vão passar a ser indicados pelo governo central, sediado no Rio de Janeiro, que era o contrário, né, da última regência. E também ele irá enfrentar revoltas, né, que irão se tornar cada vez mais frequentes e duradouras. Então, tanto os conservadores quanto os liberais irão se aliar a ele, né, a Araújo Lima, até 1840. Né, ele vai ficar como regente do Brasil até 1840, quando o príncipe Dom Pedro II vai ter a sua maioridade antecipada, né? Porque Dom Pedro II ele vai assumir o Brasil, o governo brasileiro, antes de completar os 18 anos, devido exatamente a esse período muito conturbado da história brasileira. Então, quando a gente comenta, né, que o período das regências foi um período de grandes revoltas e de muita instabilidade política, né, o medo de várias províncias se separar era muito grande. Então, o Brasil irá enfrentar diversas revoltas que irão ficar conhecidas como as revoltas regenciais. Então, eu trouxe a imagem do mapa do Brasil, mostrando essas principais revoltas, né, que foi exatamente a cabanagem, que ocorreu no Pará, a balaiada, que aconteceu no Maranhão, a Sabinada e a revolta dos Malês, na Bahia, e a Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então, esse período das revoltas regenciais irão se explodir, né, por várias regiões do Brasil. Então, a possibilidade, né, de que algumas províncias se separassem apavorava, né, o governo central, se isso acabasse acontecendo. E eles não tinham dúvida, né, que se alguma província acabasse, né, fazendo uma revolta e se separando do Brasil, seria o fim da integridade territorial do Império. Então, a elite política estava convencida, né, de que era preciso parar o aumento dessas revoltas dentro do Brasil. Então, essas revoltas elas vão envolver diferentes grupos sociais, né? Algumas revoltas elas queriam de fato uma maior liberdade, né, para as províncias, ou seja, para os estados, né, escolher os seus representantes, por exemplo, e que não tivesse muito a ver com o poder centralizador do Rio de Janeiro. E outras elas queriam, né, de fato se separar. Elas queriam a separação do Brasil, né, e a criação de um novo país, como por exemplo a Farroupilha no Rio Grande do Sul. E outras, né, que não tinham um objetivo definido, mas demonstrava muita insatisfação com a política que existia. E nenhuma delas, entretanto, queria de fato mudar profundamente a estrutura da sociedade. E nenhuma propôs realmente acabar com a escravidão. Então, muitos acreditavam que somente, né, o pequeno imperador teria, né, mantido ou iria manter essa unidade do território até aquele momento. Então, o regente Araújo Lima, né, ele vai enviar retratos de Pedro, né, de Dom Pedro, a todas as repartições públicas, né, com a intenção de valorizar a figura do futuro monarca, né, para ver se vai apaziguando essas revoltas. Ou seja, ele queria mostrar, né, que o Brasil tinha um imperador, né, que ele estava ali para governar quando chegasse a idade. Mas entre essas revoltas, né, a mais duradoura vai ser a Farroupilha, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, e a cabanagem no estado do Pará, né, que naquela época era conhecido como Grão-Pará. Então, diversas revoltas irão eclodir no Brasil nesse período. Então, nós iremos falar a primeira delas, que vai ser a cabanagem no Pará, né, a situação da população pobre do Grão-Pará era péssima, né, embora por causas diferentes, né, os cabanos, por exemplo, que eram representados principalmente por índios, mestiços, na maioria, e também os integrantes da elite local, né, como comerciantes e fazendeiros, eles vão se unir, de certa forma, contra o governo do Brasil, né, contra o governo central. Na verdade, o objetivo principal, né, era a conquista da independência da província do Grão-Pará. Então, quais irão ser as causas, né? Eles se diziam estar isolados, né, do governo, o governo não ligava para a região do Pará.
a grande discordância dos participantes, né, com o governo de Dom Pedro I no período. Então, eles queriam a independência da província e a proclamação de uma república. Os líderes vão ser principalmente Antônio e Francisco Vinagre. E essa revolta da cabanagem, ela irá terminar, né, de forma extremamente violenta, quando o governo ele vai matar entre 30 e 40, né, mil mortos. Na verdade, entre tropas do governo e os revoltosos, né? Então, vai ser uma revolta onde muito sangue, né, vai ser derramado na região do Pará. Então, o nome cabanagem é exatamente porque a maioria dos participantes eram pessoas pobres, né, que viviam em cabanas, e por isso o nome cabanagem. Então, essa revolta ela vai se caracterizar, né, com ampla participação de índios, negros, mestiços, escravos e homens livres e também pessoas de posses. Né, vai haver luta, né, contra as desigualdades, mas na verdade não vai haver um programa político muito definido, né? Então, eles vão chegar a tomar o poder, né, na província do Grão-Pará, mas essa revolta ela vai acabar sendo sufocada pelas tropas imperiais em 1840, quando eles irão derrotar os revoltosos, né? Então, calcula-se que quase 30% da população do Grão-Pará morreu nesse conflito, né? Que foi, na verdade, um grande massacre da história do Brasil. Uma outra revolta, né, que vai ser a Balaiada, que vai ocorrer no Maranhão. Quem eram, né? Essa revolta balaiada se refere a muitos participantes dessa revolta que faziam cestos, né, balaios. Então, também irá ser uma revolta de caráter popular. Os envolvidos nessa revolta irão ser trabalhadores livres, né, como por exemplo camponeses, vaqueiros, sertanejos, escravos e até militares. Então, os principais nomes dessa revolta irão ser Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era um fazedor de balaios, né? Daí, como já falado, onde surgiu o nome Balaiada. Também a participação do Cosme Bento de Chagas, né? Ele era um chefe de um quilombo que reunia, né, muitos fugitivos, né? Negros fugitivos, ou seja, escravos que fugiam, né, do trabalho forçado dos seus senhores, e Raimundo Gomes, que era um vaqueiro. Então, quais serão as motivações, né, dessa revolta? Então, as motivações elas irão se relacionar às condições de miséria, né, e opressão que vivia a maioria dessa população na região do Maranhão. A economia, né, da província atravessava um período de crise. Então, a principal riqueza na província era o algodão, né, que sofria uma grande concorrência no mercado internacional, e com isso o produto ele vai perder preço e compradores. Então, a miséria, a fome, a escravidão e os maus tratos, né, vão constitui os principais fatores do descontentamento popular contra o governo central. E também a própria classe média maranhense, né, ela estava também insatisfeita com esse governo das regências. Então, no início da revolta, né, vai acontecer a detenção do irmão do vaqueiro, né, Raimundo Gomes, que vai ser acusado, né, pelo subprefeito de uma das vilas lá no Maranhão, da Vila da Manga. Então, em 38, Raimundo Gomes, juntamente com outras pessoas, eles vão invadir o edifício da cadeia pública do povoado e vai ser libertado. Então, reforçado por um grupo de prisioneiros, né, que irão ser soltos, eles irão, né, juntamente com 22 soldados, ficar encarregados da segurança policial da vila. Então, o que é que vai acontecer no fim dessa revolta, né? Após a morte, né, de alguns líderes, né, como o Manuel, então o Cosme, um ex-escravo, que vai ser um dos principais chefes, né, dos balaios, ele vai assumir a liderança desse movimento, irá partir em fuga para o sertão. Daí em diante, né, as forças dos balaios elas vão começar a diminuir, até que em 1840 essa revolta vai chegando ao fim, né? Um grande número de participantes vai se render, né, diante das tropas que irão ser enviadas para o Maranhão, e com o tempo todos os outros, né, irão se render, até que essa balaiada irá chegar ao fim, né, principalmente quando alguns participantes, como o Cosme, irá ser enforcado. Então, essa é também uma das revoltas do período regencial.
Uma outra revolta falada aí, né, vai ser a Sabinada, que ocorreu na Bahia. A Sabinada, ela vai ser uma revolta feita por militares, integrantes da classe média da Bahia. Então, essa revolta ela vai se estender entre os anos de 1837 e 1838, e ela vai ter o nome de Sabinada exatamente porque o seu líder vai ser um jornalista e médico de nome Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, por isso que irá ter o nome de Sabinada. Então, os revoltosos, né, eles eram contrários às imposições políticas e administrativas, né, impostas pelo governo regencial na Bahia. Eles também estavam insatisfeitos, né, com as nomeações autoritárias do governo, né, porque eles queriam, né, que o líder da província fossem escolhidos por eles e não pelo governo regencial. Então, o estopim da revolta vai ocorrer quando o governo regencial decretou, né, um recrutamento militar obrigatório, exatamente para combater uma outra revolta, né, no sul, que vai ser a Farroupilha, ou seja, o governo estava convocando pessoas, né, para combater uma outra revolta regencial. Então, quais eram os principais objetivos dessa revolta, né, da Sabinada? Eles queriam, como a maioria delas, né, uma maior autonomia política na província da Bahia. Eles também defendiam a instituição do federalismo republicano, né, um sistema que daria mais autonomia política e administrativa à província da Bahia. Então, entre os revoltosos, né, e integrantes das forças do governo, vai ocorrer mais de 2.000 mortes, né, durante essa revolta, e muitos, né, mais de 3.000 vão ser presos, e em 1838 vai terminar mais essa rebelião do período regencial no Brasil. Então, na verdade, a Sabinada, né, também irá ter uma grande mortandade de pessoas na província da Bahia, e o seu principal líder, né, o médico Francisco Sabino, ele irá acabar sendo condenado à morte, né, e então irá chegar ao fim mais uma revolta do período regencial. Uma outra revolta também foi a revolta dos Malês. A revolta dos Malês vai ser uma revolta feita principalmente por escravos. Então, por que revolta dos Malês, né? Na verdade, era para designar escravos africanos que tinham como religião o islamismo, né? Na verdade, eram conhecidos como os escravos muçulmanos. Então, essa rebelião ela vai estourar em 1835 na Bahia e vai envolver cerca de 600 revoltosos. Então, os líderes, eles, né, pessoas nascidas na África de religião muçulmana, eles irão, né, os revoltosos, havia escravos libertos também nessa revolta. Então, as suas reuniões, né, os malês, eles organizaram um levante que deveria, né, de fato ocorrer às 5 horas da manhã de 25 de janeiro. Na verdade, o estopim para essa revolta foi a insatisfação com as autoridades, né, que queriam reprimir as suas manifestações religiosas, porque naquela época, no Império, né, a religião oficial era o catolicismo, ou seja, a religião dos escravos não era aceita, né, pela elite. Então, eles se revoltaram, né, exatamente porque eram reprimidos, né, por suas manifestações religiosas. Então, inclusive, né, tendo queimado, o governo vai queimar uma mesquita de pessoas que tinham a religião muçulmana. Então, um dos objetivos dos malês, né, era também escravizar os crioulos e os brancos. Então, antes do horário previsto, né, como tinha sido dito, né, que ela iria começar a ocorrer às 5 horas da manhã do dia 25 de janeiro. As forças policiais elas vão invadir a casa, né, de cerca de 60 africanos, onde eles se reuniam. Então, eles resistiram a essas invasões e saíram pelas ruas da cidade vestindo roupas e amuletos islâmicos, como, por exemplo, túnicas brancas, né, que eram usadas pelos muçulmanos até os dias de hoje. Então, e levando consigo papéis, né, contendo rezas e passagens do Alcorão, né. Então, juntaram-se a esses escravos, né, aproximadamente 600 pessoas. As armas que eles usavam eram facas, né, falcões e objetos cortantes. No entanto, não vai ser suficiente, né, para enfrentar as armas de fogo utilizadas pelos soldados do governo. Então, o resultado, né, vai ser 73 rebeldes mortos e dezenas de africanos irão ser condenados à prisão, ao degredo e ao açoite. O degredo é quando você é expulso, né? Então, alguns serão expulsos do Brasil
e outros vão ser sentenciados à morte por enforcamento. Na verdade, né, as consequências dessa revolta dos malês, a rebelião, né, ela vai ser contida pelas tropas e esses participantes irão ser condenados, né, tanto ao degredo como à prisão e até mesmo à morte. E também, né, irá ficar totalmente proibido a praticar suas festas religiosas. Então, a última revolta que nós iremos falar é sobre a Farroupilha, né, que é uma das revoltas mais conhecidas do período regencial no Brasil. Também vai ser a revolta de maior duração desse período. Essa revolta ela vai ser liderada por ricos proprietários de estâncias de gado na região sul do Brasil. Então, a Farroupilha ela foi a única que colocou realmente, de fato, em risco, né, a unidade do Império, porque eles queriam se separar do Brasil, né, o Rio Grande do Sul não queria mais fazer parte do Império, né, do território brasileiro. Eles queriam formar uma república independente no Rio Grande do Sul, e essa revolta ela irá durar 10 anos, né, ela vai de 1835 a 1945. Então, quem eram esses revoltosos, né, os farroupilhas, conhecidos como os farroupilhas? A maior parte dessas pessoas estava ligada aos pecuaristas, né, que eram criadores de gado, de mulas e produtores de charque, né, que a charque era um importante produto da economia brasileira. O charque, ele era importantíssimo para a população brasileira na época, porque era um alimento extremamente apreciado, né, porque a forma como se conservava essa carne, mas os seus produtores eles eram obrigados a pagar impostos por toda a venda que fosse realizada entre as províncias do Império, ou seja, se eles saíssem do Rio Grande do Sul, eles teriam que pagar outros impostos. Além disso, os pecuaristas do Uruguai vendiam essa carne de charque aqui no Brasil pelo mesmo preço e pagando as mesmas taxas que os gaúchos, né, pagavam. Então, o que os produtores dessa charque brasileiro, né, consideravam uma afronta, né, os uruguaios pagar o mesmo preço que eles ao governo, né, os impostos ao governo. Então, além, né, dos produtores de charque, né, também os criadores de mulas não estavam satisfeitos. Então, porque na verdade essas mulas, né, elas davam cabo à tarefa de transportar mercadorias em seus lombos, né, por várias regiões essas muito acidentadas, né, como por exemplo morros e montanhas, né, por onde eles passavam. Então, os estancieiros gaúchos eram os principais fornecedores de mulas, né, para todo o Brasil, e assim como os produtores de carne, eles tinham que pagar tarifas internas, né, dentro do Brasil para vender os seus produtos em outras províncias do Brasil. Então, esse foi um dos principais motivos dessa revolta. Então, os gaúchos achavam que o governo do Rio de Janeiro os explorava, né, com esses impostos. Então, por esse motivo, pode-se dizer que a Farroupilha foi uma revolta contra a política fiscal do governo, principalmente contra o governo do Rio de Janeiro, né, contra o governo regencial. Então, chefiados por fazendeiros, como por exemplo o principal líder, né, que era o Bento Gonçalves, eles irão tomar a cidade de Porto Alegre, né, que era a capital da província do Rio Grande, que hoje, né, é o Rio Grande do Sul, em setembro de 1835. Então, no ano seguinte, eles vão proclamar a República Rio-Grandense, cuja capital, né, devido às lutas na região de Porto Alegre, vai ser instalada na cidade de Piratini, daí o nome, né, que vai originar a República de Piratini. Irão proclamar, né, o seu presidente, né, o Bento Gonçalves, que depois ele irá ser preso pelas tropas do governo em 1836 e vai ser enviado para um forte na província da Bahia. Mas eles não irão desistir, né? Porque eles tinham, né, muitas armas, homens livres e também libertos e também escravos que aderiram a essa revolta, que era um exército extremamente forte para enfrentar as forças do Império do Brasil. E assim a revolta ela vai durar por 10 anos. Então, eles vão chegar a conquistar a província de Santa Catarina, onde vão fundar outra república, né, que vai ficar conhecida como a República Juliana. Então, ocorreram, né, diversas revoltas nesse período, né, como por exemplo, né, os líderes da Farroupilha, né, vão entrar em conflito entre si. O próprio Bento Gonçalves, né, queria a separação total, né, entre o Rio Grande do Sul e o Brasil.
e almejava a criação de uma república independente, né? Aqui era a República Rio-Grandense. Então, outros, né, mais moderados, como o Davi Canabarro, então ele queria somente uma maior autonomia e a abolição das tarifas alfandegárias entre as províncias. Então, as divergências, né, entre os líderes farroupilhas, né, com o passar do tempo, vai enfraquecer e permitir uma negociação entre os revoltosos e o governo central. Então, a proposta do Império era de taxar o charco do Uruguai em 25%, que vai acabar sendo aceita, né, pelos farroupilhas e que vai pôr fim a esse governo republicano que foi iniciado no sul do Brasil, né, que na verdade vai ser a revolta que mais ameaçou a integridade do território brasileiro. Então, né, com o fim do movimento, né, o fim dessa revolta farroupilha, vai acontecer de fato, né, a partir de 1842, né, quando o governo imperial vai nomear o Duque de Caxias, que vai comandar, né, uma ação com o objetivo de finalizar de fato essa revolta separatista. Em 1845, né, esse conflito irá chegar ao fim na República do Rio Grande do Sul, né, como já falado, foi a única revolta, né, que vai ter um acordo de fato com o governo, né, e principalmente fazer acordos políticos e econômicos. O Rio de Janeiro vai aceitar comprar a charque do Rio Grande do Sul e não a do Uruguai, né, do mercado internacional. Né, o Rio Grande do Sul vai aceitar o comando político, né, novamente, do Império. Alguns revoltosos, né, vão ser anistiados e o Rio Grande do Sul irá se consolidar como uma importante força política no cenário nacional a partir daí. Então, as regências, né, esse período de 9 anos, né, na história do Império Brasileiro, no século XIX, irá ser marcado por um período de grandes instabilidades políticas. Né, na verdade, as regências foi, né, um período de muitas incertezas e conflitos que ameaçou, né, a integridade do território brasileiro em muitos momentos, né, e também, claro, o governo regencial. Né, então, as regências elas irá chegar ao fim em 1840, exatamente com o golpe da maioridade, né, ou seja, quando Dom Pedro ele vai assumir o trono do Brasil em 1840, com apenas 14 anos de idade, antes de atingir os 18 anos, como era previsto pela Constituição. Então, vai ficar conhecido como o golpe da maioridade, exatamente porque as grandes dificuldades, né, enfrentadas durante o período das regências irá antecipar, né, a posse do imperador Dom Pedro II no governo do Brasil, né, acabando assim então com esse período da história conhecido como as regências. Então, pessoal, no próximo vídeo nós iremos dar continuidade à história política do Brasil no século XIX, exatamente com o início do governo do imperador Dom Pedro II no Brasil. Então, até o nosso próximo vídeo.